sou pesquisadora do Laboratório de Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de Berlândia, sob orientação da professora doutora Renata e com orientação do professor doutor Ederaldo. A minha pesquisa é uma pesquisa teórica sobre as emoções no modelo cognitivo de Beck. Como que eu faço isso? Eu quero entender como que esse modelo foi construído e como que ele se desenvolveu a partir de teorias da filosofia, da biologia e também da psicologia sobre as emoções. Então, o meu método é um método bibliográfico com característica exploratória e comparativa. Eu vou explorar textos sobre as emoções nessas diferentes áreas de conhecimento e vou comparar uns com os outros. Vou verificar quais são aqueles que dão um embasamento para o modelo cognitivo das emoções de Beck, seja na perspectiva linear ou na perspectiva modal, e quais aqueles que ampliam o modelo cognitivo de Beck. Esses que ampliam, de que forma eles podem contribuir para o desenvolvimento futuro do modelo cognitivo das emoções de Beck. Esse trabalho se justifica no sentido de ampliar o conhecimento científico teórico sobre o tema. Ou seja, a psicologia cognitiva não priorizou as emoções por bastante tempo, ainda não é o foco principal de muitas pesquisas, de muitos teóricos. Então, o trabalho justifica-se para o desenvolvimento desse arcabouço teórico sobre as emoções na psicologia cognitiva em relação com essas outras áreas do conhecimento. Então, falando do método, como que eu faço isso? Tem alguns textos gerais sobre filosofia das emoções, biologia das emoções e psicologia das emoções. Eu vou nesses textos e vejo quais são as principais linhas de pesquisa dentro de cada área e quais são os principais autores. E seleciono quais que eu vou usar. Como que eu faço essa seleção? Quais aqueles que se relacionam com o modelo cognitivo de Beck? Então, seleciono, estudo esses textos e estudo já fazendo comparações com o modelo cognitivo de Beck. Qual autor parece embasar mais? Qual parece ampliar o modelo? Por que eu faço isso? Porque nem todos são autores citados pelo próprio Beck. Mas, apesar de não serem citados, eles se relacionam com a teoria dele. Então, a princípio, eu estou usando autores que o Beck não cita, que são autores que eu tirei desses textos gerais sobre filosofia das emoções, biologia das emoções e psicologia das emoções. Estou vendo de que forma esses autores parecem embasar o modelo cognitivo das emoções de Beck, seja na perspectiva linear, que é o primeiro momento, ou na perspectiva modal, que é a abordagem atual de Beck. Mas eu também tenho uma relação de autores que o próprio Beck cita que fundamentam os seus modelos. Então, esses autores vão ser abordados na segunda etapa do trabalho agora, pós-qualificação. A importância desse trabalho, a justificativa dele, primeiro é
fundamentar essa abordagem cognitiva teórica a respeito das emoções. Ou seja, quando se fala em psicologia cognitiva, pensa-se em memória, pensa-se em tomada de decisão, pensa-se em raciocínio. Entretanto, também existem autores e linhas de pesquisa na psicologia cognitiva que estudam as emoções. Beck é um desses, ele tem um modelo cognitivo das emoções. O primeiro modelo que ele desenvolveu é o modelo linear, que estabelece uma relação direta entre cognição e emoção. Cognição gerando, afetando emoções e comportamentos. O modelo modal, que é a abordagem atual da teoria de Beck, apresenta uma relação mais abrangente entre os sistemas psicológicos, sistema cognitivo, emocional, comportamental, motivacional e fisiológico, todos eles afetando uns aos outros. Entretanto, ainda com a cognição sendo o norte da relação entre esses sistemas. E o que eu tenho encontrado até o momento, com as poucas relações que eu fiz, primeiro é que as emoções são um construto multicausal, composto por múltiplos elementos. Então, as emoções apresentam um elemento comportamental, um elemento cognitivo, um elemento fisiológico, características inatas, características aprendidas. Então, são um construto multicausal. Sendo um construto multicausal, essas teorias, embora apresentem diferenças, divergências, linhas de pesquisas diferentes, elas se somam exatamente porque uma teoria amplia o conhecimento dos substratos neurais das emoções, a outra amplia o conhecimento da relação entre cognição e emoção. Então, dessa forma, elas se somam. E isso, qual que é a relação disso com Beck? A relação disso é: as teorias que ampliam o modelo cognitivo de Beck, elas podem contribuir para o desenvolvimento do modelo das emoções na perspectiva modal dele. E a teoria de Beck, ela é muito baseada em dados clínicos. Grande parte da teoria de Beck é fundamentada em dados clínicos. Mas ele também tem esses autores que ele cita, que nós vamos considerar no nosso desenvolvimento teórico, de que forma esses autores contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento da teoria dele. Então, isso é o que eu tenho.